Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, assim como esta oportunidade que nos é dada de estarmos assentados ao redor da mesa para comer aquilo que diríamos a melhor comida, que é precisamente o pão da vida. Aquele pão da vida que foi predito que iria em frente, como já é do nosso conhecimento, que este pão da vida faz parte do alarido, que é precisamente uma das 3 coisas que Jesus faz na medida em que vai descendo, deixando o trono de misericórdia, que talvez diríamos para o mundo. Todavia, onde ele estiver, sempre haverá misericórdia. Faz-me lembrar daquela mulher que foi apanhada no adultério, a levaram diretamente onde Jesus se encontrava, e aquela gente toda mal sabiam que o trono de misericórdia estava precisamente dentro daquele homem, e realmente aquela mulher acabou achando graça. Misericórdia como misericórdia para o mundo já não existe. Estamos a viver precisamente no tempo em que as pragas são supostas a caírem e estão precisamente a cair. Coisas horrendas, figuras de coisas incríveis que está precisamente destruindo o mundo, amedrontando toda a gente. Só queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que nos é dada para termos que sentar e comermos o pão da vida, que é a palavra de Deus, a única coisa pela qual podemos extrair o conteúdo da vida eterna. E esta noite estamos a continuar precisamente com o sonho da irmã Shepard, que está sendo uma bênção. Como já tentamos colocar, que esta mensagem foi pregada depois das 7 eras, depois da estatura do varão perfeito. Portanto, é como que estivéssemos repetindo ou repisando o que já vimos atrás. Mas talvez antes de começar esta noite, gostaria de dar um tempinho à irmã Adão para dar um pequeno testemunho a respeito da sua cura e para a glória de Deus. Ação de graça. Venho por este meio agradecer ao meu Deus, Senhor Jesus Cristo, por ter me salvo de uma armadilha que o diabo tinha posto contra mim na zona de Agoia. E foi no dia 9/7, eu saí de casa, fui no serviço, quando saí do serviço, e lá na zona da Goiás temos uma casa onde nós habitávamos. Só que nesta casa havia trabalhadores a fazer um trabalho.
Tinha trabalhadores lá a derrubarem umas árvores que estavam lá. Só que essas árvores, eles ligaram-me a dizer que já tinham terminado. Quando terminaram de derrubar aquelas árvores, me ligaram. Eu saía do serviço, sem mais, sem menos. Eu disse, deixa lá passar para os pagar o valor deles e tentar organizar. Então, daí, quando estava passando no mercado do Agoia, em direção à casa, eu só senti o escorregadio. Desse escorregadio, senti a primeira vez, fixei-me, a segunda vez fixei-me, a terceira vez não aguentei, joguei, sentei no chão, estendi minhas pernas. Quando vi, o meu pé totalmente estragado, parece que estava a lutar com alguém. De repente, senti um peso de 10 quilos no meu pé, arrebentou uma hemorragia, de repente. Uma coisa que eu não compreendi, como que foi. Até agora, ainda, tenho na mente que não caí, não fiz nada, simplesmente aquilo foi um mistério. Apareceram algumas senhoras da Metramo estavam ali, algumas pessoas estavam ali, disseram, não, isso é enxesso. Isso é enxesso, senhora, vamos amarrar esse sangue, está chorando, vai perder sangue. Eu disse, não, você sabe como que saiu este sangue daí? Deixe, se é para morrer, não tem problemas. Deixe sair o sangue. Não, aquela vizinha aí, vão lá ali, assim, conhecem medicamento de enxesso. Eu disse, não. Meu Deus, onde você está? Deus que criou esquilo no sítio onde não havia esquilo. Deus tirou isto no ventre daquela irmã, mulher do seu servo. E agora, onde você está? Deus do profeta William Myron Branham. Aqui eu estou. Está onde? Deus de Jacó. Eu a orar ali, sem fechar o olho. Então, falaram que podiam falar, ser mais, ser menos. Eu pensei, Deus tenha misericórdia de mim nessas situações. Então, daí liguei para o pastor. Quando ligo para o pastor disse, estou de volta à academia. Estou a voltar. Tá bom, pastor, vou esperar. O que foi? Eu disse, não, eu caí aqui, mas preciso de uma oração. Tá bom, estou a vir. Eu liguei para minha filha ligou para o marido vieram aí. Eu tinha que mandar informação, como estava alguns metros em casa onde havia esse trabalho. Liguei, mandei alguém, foi chamar os trabalhadores, estavam lá. Os trabalhadores vieram, assistiram, viram tudo. Eu tirei dinheiro na minha bolsa, paguei ali mesmo. Daí, quando chega o meu gero agora, com aqueles trabalhadores me ajudaram a me levantar. Com aquele coisa, havia uma senhora da Metramo aí também me ajudou me levantar. Me meteram no carro, daí não levantei, saí, vamos no tabernáculo. Vimos no tabernáculo, esperamos no portão. O pastor chegou. E o pastor não foi em casa dele, desceu do carro, simplesmente veio no carro onde eu estava. Fez a oração para o meu pé. Daí comecei a me sentir normalmente. Fomos até no hospital. Chegamos no hospital. O médico fez seus exames, deu para fazer raio-x. Quando fomos fazer raio-x, havia ortopedista lá, o próprio médico. Me procurou saber como foi, se fui atropelada ou não. Eu disse, não, eu contei como foi. Eu estava andando, simplesmente escorreguei, fixei-me. A terceira vez, sentei no chão, peguei, estendi minhas pernas, vi que a perna estava estragada. E ele só abanou a cabeça, não é possível. Então ele diz que não, esse pé tem fratura. Fraturou o osso pequeno deste pé. Vamos por hoje a tala engessada. Depois de 3 dias vamos completar o trabalho. E vai ficar 45 dias. Então quando voltamos para eles completar, acabaram dizendo que vão ficar 30 dias até o próximo mês, dia 12. Poderá voltar para virmos fazer o controle.
Então, no dia 12, acabei indo para lá. Fomos com o irmão, me levou de carro. E chegamos lá, só foram tirar a tala. Quando tiraram a tala, viram que tinha que fazer pequena massagem no pé. Fazer massagem de manhã à noite, 3 dias. Depois há de passar. E fizemos a massagem 3 dias. Do princípio eu andava com muleta, mas acabei deixando. E assim, já estou aqui. Agradeço muito a todos aqueles que se indignaram me visitarem neste momento difícil. E agradeço a família do pastor e o pastor, todos que eles, Deus que não deve a ninguém, abençoa eles ricamente e abençoa a todos ricamente. Muito obrigado. Agora, no livro de Daniel, gostaria de ler no livro de Daniel 2, a partir do versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nebucadnezzar, teve Nebucadnezzar uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: o rei vive internamente. Diz o sonho a teu servo e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. E se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dons, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Sim, é precisamente aqui onde estávamos a dizer, é aqui onde acabou sobressaindo o dom que estava no profeta Daniel, porque o rei queria alguém que podia ter a capacidade espiritual de ir e desvendar o próprio sonho e a sua interpretação. Portanto, a maioria dos interpretadores que estavam ali queriam que o rei pudesse contar o sonho, e depois dali onde podiam tentar imaginar o que aquele símbolo podia representar. Todavia, o rei queria alguém que podia conhecer o sonho, e se conhecesse o sonho, ia mostrar logo que a interpretação também é perfeita. Não se apanhou ninguém até que Daniel foi procurar a face do Senhor, e o Senhor apareceu e deu a interpretação. Essa escritura estamos simplesmente a citar porque é precisamente o que acontecia quando as pessoas traziam os seus sonhos onde estava o profeta. Alguém vinha logo que começasse a falar, ou antes mesmo, o profeta via aquele sonho e ele mandava parar a pessoa até corrigir a pessoa que sonhou, assim sucessivamente. Portanto, estamos a tentar seguir ali a colar o sonho desta irmã, porque
foi um sonho espiritual, como já dissemos. Portanto, estamos na página 12. Estou a ler precisamente, sim, na página 12. E ele diz: e sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs quanto a usar cabelo curto e manucure no rosto todo e coisas mais. Sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs. Não é que eu tenha alguma coisa contra isso. Não digo que tal mulher não seja boa mulher, que ela seja uma mulher de rua ou algo assim. Não é essa minha atitude. Mas é isto: quando ela põe tanta artificialidade por fora, mostra que ela tem muita artificialidade por dentro. Veja, onde deveria estar cheio de Cristo. Sim, só se ela gosta de coisas artificiais, como já vimos, tais como cabelo artificial e o resto dessas coisas que talvez poderíamos chamar de postiço, como ele ainda vai tentar nos mostrar. Porque o lado de fora sempre expressa o que está do lado de dentro. Por seus frutos se os conhecem. Você está vendo? E onde Cristo deve estar aí dentro e zelar dentro do coração. Só se aqui fora é artificial, quer dizer que lá dentro também é artificial. Todavia, lá dentro Jesus devia viver naquele lugar, além de ser um cômodo onde jaz artificialidade. E ele diz aqui: Deus e zelar por outras coisas em vez de tanta pompa artificial. E você sabe, pálpebras verdes, não com aparência humana, aquelas coisas todas que as pessoas põem, que até a pessoa acaba a parecer não como humana. E todo esse tipo de coisa. Eu simplesmente não aceito isso. E creio que a Bíblia também não. Por isso eu gosto de ser justamente o que somos. A pessoa tem que aprender a ser justamente o que você é. Da maneira como você é. Se apresentar da maneira como você é. Não tenta fingir nada. E ele diz: note agora, se ela não tiver unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, se ela não tiver dente e precisa deles, não tiver braço e precisa de um, não tiver cabelo e precisa dele. Sim, quando ela não tiver cabelo, não, talvez, digamos, como as pessoas fazem, acabar amarrando essas coisas que se chamam de mechas e tudo mais, enquanto que ela naturalmente tem cabelos. Vamos dizer que talvez aconteceu que houve um acidente e você acabou sofrendo a sua cabeça e digamos que o seu cabelo já não cresce. É outra coisa quando você procura, digamos, como peruca e essas coisas todas. Mas se você está envergonhado da sua maneira pela qual você foi criado, isso já é outra coisa. E as pessoas acabam ir atrás dessas coisas postiças. E o que ele está a tentar aqui nos mostrar, está a tentar nos mostrar que o nosso tipo de cristianismo deve ser algo que sai precisamente dentro do nosso coração, não algo manufaturado ou atachado. E eu estava pensando agora mesmo a respeito de algo que é postiço. Quando se fala de um olho postiço, uma perna ou dente, aquela perna não tem uma conexão com o resto do seu corpo, porque é simplesmente algo postiço.
E realmente é muito difícil para que... É não difícil. E às vezes as ordens que são dadas precisamente da mente não chegam como devem chegar naquela perna, porque não está como que bem ajustada ou ligada com a cabeça. E uma coisa que eu estava a pensar, vamos dizer que você tem uma perna postiça e você acaba entrando em briga com alguém, empura. Não vai levar muito tempo antes daquela perna se deslocar, não deslocar, acaba caindo, porque não faz parte de você, não está conectado com você. Talvez são dentes, olho postiço, que são essas coisas que talvez quando alguém está quase para morrer, correm em tirar. Só esse tipo de cristianismo que não presta, que quando alguém entra em peleja com o diabo e você tem um cristianismo postiço, este cristianismo não vai durar nesta peleja com o diabo. Empura com o diabo não vai valer o cristianismo postiço, porque algo postiço desaparece ou pode cair ou a qualquer momento pode se deslocar, porque não faz parte de você. Mas se o cristianismo vem diretamente da sua alma, venha o que vier, você é o que é a partir do seu interior. Talvez, creio que podemos aprender uma boa lição ali. Se ela não tiver dentes e precisa deles, não tiver braço e precisa de um, não tiver cabelo e precisa dele, se você não tiver essas coisas, é diferente. Mas quando você arranca seus verdadeiros dentes, bom, porque simplesmente não são claros como devia ser, então você agiu errado. Se você tem cabelo ruivo e quer preto, e você vai aqui o pinta de preto só porque você... Veja, você agiu errado, sim. Acho que sim, mas a coisa principal, não há escritura para isso. Só quando a cortar o cabelo, há escritura para isso. Tem bastante disso, de maneira que queremos altamente assegurar que isto é certo. Veja uma coisa aqui que está sendo colocado aqui. E a maioria dessas coisas, há muita coisa que talvez que pode não estar precisamente escrito. Mas você tendo o Espírito de Deus no seu coração, o próprio Espírito de Deus vai lhe dizer que isso aqui não pode se fazer. E como essas coisas todas que ele acabou de citar aqui, depois ele diz que não está escrito, mas o Espírito de Deus em você vai lhe dizer que isto aqui não está correto, está errado. É como talvez alguém que diz, mostra-me. Às vezes pode não estar, mas pode até ter sido colocado de uma maneira assim misteriosa. E como alguma dessas coisas que eu acabei de citar aqui. Agora, nossa irmã, ao sonhar, ela sonhou que primeiro ela estava transtornada, dizendo de que adianta continuar e tentar com dificuldade caminhar na vida, se Deus requer que recebemos o Espírito Santo e não o temos. Agora, talvez esteja gravando isso, mas se não se gravam, é só para a igreja. Está vendo? Agora, se algum irmão pegar isso e você ouvir minha voz, irmão, sobre isso, lembre-se, estou apenas ensinando minha igreja. Você sempre, diante de sua congregação, examine as fitas e se não quiser que sua congregação ouça, não deixe ouvi-las. Mas eu só estou tentando dizer a este pequeno grupo aqui que o irmão Neville e eu, pelo Espírito Santo, estamos tentando pastorear e para ensiná-los. Agora, tem alguma destas coisas que você talvez discorda muitíssimo delas.
Assim que se houver, é justamente como eu sempre disse, com respeito a comer frango frito. Quando você encontra o osso, você não joga o frango fora. Você simplesmente joga o osso fora. De modo que sempre faça isso. Se estiver comendo torta de cereja e encontrasse uma semente, você jogaria a torta fora? Simplesmente jogaria a semente fora. Por isso que faça a mesma coisa ao escutar isto. Acho que nós sabemos o que mesmo, como essas coisas são colocadas. Não quer dizer mesmo que você pode deixar outra palavra, essas coisas todas. Está a falar, digamos, para as pessoas que não fazem parte deste ministério, desta mensagem. Agora, eu creio que o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. Creio que o batismo é ensinado e simplesmente dizem o batismo. Mas então, como se diria automóvel? É como quem diz automóvel. Alguém que talvez diz o Espírito Santo, ou batismo. É como quem está a dizer automóvel ou carro. Você está a falar em conjunto, mas dentro de um carro, dentro de uma casa, há muita coisa que compõe a coisa que você está simplesmente dizendo. Mas agora, tenho vários mecânicos nesta igreja e eu não sei nada a este respeito. Por isso, se eu errar, irmãos, lembre-se que não sou mecânico. Tem de haver bobinas, platinados, válvulas e tudo mais que constituem um automóvel. E quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Meu Deus! Só falando do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha o Espírito Santo. Talvez é aqui onde as pessoas acabam errando. Quando se fala do Espírito Santo, fala-se do Espírito Santo e acabam esquecendo o que compõe o Espírito Santo. O que o Espírito Santo é composto. Os frutos que o Espírito Santo traz quando estiver no indivíduo. E talvez alguém só fala do Espírito Santo porque falou em língua ou rebolou e diz que é o Espírito Santo, mas o resto dos componentes, o resto de componentes que fazem parte do Espírito Santo, ele já não tem nenhuma ideia. Todas essas coisas. E ele diz, tem muita coisa que acompanha isso. E eis o que pensam, que Deus está provando que o Espírito Santo está aqui. Está vendo? Sim. Agora, Pedro disse primeiro, fé. Agora, observe bem agora, vamos ensinar isso um instante. Fé agora é o primeiro e acrescenta a sua fé virtude, a sua virtude é ciência, ciência é temperança, temperança é paciência, a paciência é piedade, a sua piedade é amor fraternal, bondade fraternal e então amor. E qualquer um sabe que amor é Deus. Deus é amor, está vendo? Sim, porque, amados, é aqui onde é uma coisa bonita aqui que talvez poderíamos expender mais tempo falar a respeito disso. Porque quando o Espírito Santo vem em você, ele traz consigo os seus próprios componentes. Estamos a falar, digamos, de alguém que diz que compra um carro. Dentro daquele carro que ele comprou, existe muita coisa. É ali onde ele vai apanhar, talvez são válvulas, como já acabou de ser mencionado aqui, tubos escapes. É onde você vai apanhar o motor, onde são filtros de óleo, são filtros de combustível, são travões, são o que. Tudo isso, quando você está falando de um carro, essas coisas todas têm que estar.
não deve faltar ser para que aquele carro possa funcionar devidamente. Só quando se fala do Espírito Santo, estamos a falar a respeito dessas virtudes. Não é só dizer que alguém tem o Espírito Santo e tendo falta dessas virtudes. Porque o Espírito Santo vem com essas virtudes. Se diz-se que tem o Espírito Santo e não tem essas virtudes, não é o Espírito Santo propriamente dito. Meu Deus, que coisa. Agora, Pedro disse em primeiro, ok, acabamos de ler. Agora, isso, então, trazendo isto para as 7 eras da igreja, Deus está edificando as 7 eras da igreja uma noiva para Cristo, através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília ou na 7ª vigília, todas essas virgens despertas. Elas despertaram as virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você notou isso? Foi na 7ª era quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. Isso as traz desde lá até aqui. Está vendo? Até aqui onde nós estamos a viver. É o momento em que as virgens de todas as eras que tosquearam serão despertadas. E é depois nisto, no decorrer dos anos, ele tem edificado uma noiva, feito uma noiva nascer, gerado uma noiva na terra para Cristo. E da mesma maneira que ele gera esta noiva, ele tem gerado indivíduos. Oh, que coisa bonita, gloriosa, edificante, uma âncora para se segurar. Da mesmíssima maneira que ele foi construindo a igreja, gerando a noiva ao longo das eras através dessas virtudes, é desta maneira também que ele gera um indivíduo. Da mesma maneira que as eras tinham que ter essas virtudes, o indivíduo também é obrigado a ter essas virtudes para ser parte da noiva de Cristo. Agora, estou apresentando uma base para isto, para que vocês vejam quando o sonho da irmã for contado. Agora, essas coisas aqui têm que absolutamente estar no cristão antes do Espírito Santo chegar a selá-lo. Eu não sei se estamos a acompanhar. Antes do Espírito Santo chegar de selar um indivíduo, essas coisas têm que estar. Se não estão, o Espírito Santo não é obrigado para lhe selar. É um sinal de que você não está selado. Antes disso, descer em cima e tornar uma unidade completa. Agora, o sonho da nossa irmã, o sonho da nossa irmã agora, ela estava preocupada se ela tinha o Espírito Santo ou não. Quando ela deitou-se no sofá-cama, porque é verdade, muitas das vezes, é uma dessas questões, talvez, de alguma dessas perguntas que as pessoas fazem ao pastor. Será que, como é que eu vou saber que tenho o Espírito Santo? Talvez isto acaba nos ajudando aqui através dessas virtudes se vivem em você. Independentemente do que aconteça consigo, se essas coisas não estão em você, alguma coisa ainda está
ainda se precisa. É verdade, amados, que talvez ainda vamos chegar até lá. Onde se o Espírito, quando ela deitou-se no sofá-cama, onde seu marido lia um jornal, e ela tem criancinhas como eu e sempre estão fazendo barulho e coisas mais. E assim que nisto ela adormeceu por aproximadamente 10 minutos ou 15. E ela sonhou e nunca conseguiu entender ou compreender o negócio todo desde há um ano atrás, quase, até esta mensagem ser ensinada. Então, enquanto eu ensinava, tudo voltou à sua lembrança. Só quando o profeta estava a ensinar a respeito da estatura do varão perfeito, é quando a irmã acabou lembrando-se do sonho que ela teve e acabou escrevendo para o profeta. E ela sonhou que estava orando, estava andando para lá e para cá, primeiro antes de sonhar e torcendo as mãos, e pensando: Senhor, tenho eu o Espírito Santo? Podes provar para mim? Alguns dizem que é porque eu gritei, e alguns disseram que é porque falei em línguas, e cremos em tudo isso, mas eu realmente o tenho. Creio em todas essas coisas, essas virtudes, falar em língua, gritar e todos os tipos de demonstrações. E eu creio em tudo isso, mas se estiver aí sem isto, tem alguma coisa errada? Está vendo agora? Está vendo? Veja, você tem uma casca. Eu queria talvez tentar... O irmão Branham fala aqui de uma casca. E realmente, amados, é uma coisa que talvez sempre temos que estar ciente. Tratando-se de que ainda estamos nesta vida, que talvez compõe-se, temos uma casca que é este corpo. Não quero com isso dizer que quando alguém tem o Espírito Santo, nunca faz algum erro. Desde que você ainda tem uma casca, ali a colar, sem falta você poderá errar. Mas não quero com isso dizer que significa que você não tem o Espírito Santo. Você tem que saber que você tem uma casca. Uma casca que talvez vai induzir ali a colar ao erro. Mas não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, é simplesmente a influência da casca sobre você. Talvez será clareado lá em frente, vamos ver. Note, e ela estava preocupada com isso. Então ela deitou-se no sofá-cama, onde seu marido lia, e ela adormeceu. E sonhou que estava em cima de uma montanha. O sonho da irmã já começou agora. E sonhou que estava em cima de uma montanha. E nesta montanha, o melhor, não estou com o papel diante de mim, mas acho que é assim. Ela sonhou que viu uma pedra como uma caixa, como uma estrutura que se encontrava bem em cima desta montanha. Só ela viu aquela montanha, sonhou uma montanha, e nesta montanha viu uma caixa, uma caixinha que estava no topo daquela montanha. E ela sonhou que viu uma pedra como uma caixa, como uma estrutura que se encontrava bem em cima desta montanha. E seu marido estava logo atrás dela. E ela viu um grande homem ali em pé, de roupa de trabalho. Mas eu me lembro, não sei se talvez ainda vai ser mencionado ali,
Mas eu me lembro que quando essa irmã acabou se aproximando para ver este homem que estava ali com roupa de trabalho em cima daquela montanha, ele acabou descobrindo que, afinal de contas, a pessoa que tinha aquela roupa de trabalho era precisamente o profeta que estava aí a trabalhar. Vai ser clareado. As mangas enroladas, baldeando a água mais pura que já viu, despejando adentro desta caixa. Como já dissemos, ela sonhou uma montanha, em cima de uma montanha havia uma caixa. E ele viu um homem vestido de roupa de trabalho, ou fato macaco, esse fato de trabalho. E aquele homem estava lá despejando água cristalina pura dentro desta caixa. Esta pedra-caixa que se encontrava em cima da montanha. E a pedra-caixa não retinha a água. Só na medida em que este homem que estava de roupa de trabalho despejava essa água, a água escorria a montanha abaixo. E ela rolava para fora daí e simplesmente todo o lixo e paus e tudo aí dentro subia e saía em fervura. E rolava montanha abaixo. E rolava sobre seus pés. E ela estava em pé bem nessa coisa. Só que não grudava nela. Na medida em que esta água estava sendo derramada, não grudava, não ficava, digamos, presa naquela caixinha, saía e escorria. E então ela perguntou por que a caixa não a retinha. E o homem disse, isso não é água, isso é o Espírito Santo. E disse, nada o retém. Portanto, aquela água representa que não grudava, representa o Espírito Santo, que estava sendo derramado precisamente naquela caixinha. E disse, então ele voltou e pegou outro grande balde agora, depois de ter despejado aquela água, levou outro balde, estava cheio de mel, despejou o mel aí dentro e disse, agora vai reter isto. E ela pensou que a pedra-caixa fosse rebentar e derramar o mel. Mas não rebentou. Ao fim, ela permaneceu inteira e o reteve. E aquela caixinha já estava cheia de mel. Ela virou e desceu a montanha. Descendo a montanha, ela parou no sopor da montanha e olhou para trás. Ela viu 5 côregos. 5 côregos, que são precisamente 5 linhas, ou 5 como que se fosse linhas ou riachos em que aquela água estava escorregando. Desta água cristalina pura. Sim, faz-me lembrar aquele sonho que eu estava a falar, de que sonhei com um número de irmãos que estavam nos seguindo, estávamos a passar através de águas cristalinas. Foi precisamente nas vésperas desta ou entre a mensagem, entre era e estatura. E ele diz aqui, desta água cristalina pura, não contaminada pelas coisas que tinha passado, ainda pura e clara, vindo rapidamente, estava descendo, seguindo aqueles 5 côregos. Então veio mais devagar, então estava quase desvanecendo. E ela queria saber se chegaria ao pé da montanha, ao sopé da montanha. 5 côregos. E ela acordou. Acho que chega a ser mais ou menos isso mesmo. Não é isso, irmã Shepard? Agora, logo que peguei a carta e abri, antes de eu ler, eu vi o sonho dela.
Só é aqui onde nós estávamos a dizer. Logo que o irmão Branham abriu a carta antes de ler o sonho, ele viu a visão daquele sonho que a irmã havia tido. Agora, é assim que sonhos são interpretados. Agora, muitos de vocês me procuram com sonhos e me dizem coisas com respeito a sonho. E eu digo, espera aí, você não contou ele todo, está vendo? E volto e capto. Então, se você não puder contar o que sonhou, como se sabe se a interpretação está certa ou não? Está vendo? Você tem que ver o sonho em primeiro lugar. Uma visão tem que mostrar o sonho. E quando você vê o sonho que a pessoa teve e pode contá-lo para ela, antes dela contar para você, então você sabe que a interpretação está correta, não é? Sim. Pois creio que isso também está na escritura. Depois ele cita Daniel, sim. Fomos guiados simplesmente para ler Daniel, não sabia que havia sido mencionado aqui. Pois creio que isso também está na escritura. Daniel, uma vez, não foi isso mesmo? Sim, creio. Acabei de pensar nisso neste momento, está vendo? Mas sempre se vê o sonho. Agora, se a interpretação estiver certa, uma pessoa começa a contar um sonho, você simplesmente para e diz, espera um minuto. E foi fulano, foi cicrano, mas Beltrano, assim somente. E então você diz, está certíssimo, está vendo? Um homem outro dia estava tentando me contar um sonho que teve. Ele disse bem. E eu disse, agora, irmão, por que omitiu aquela parte, aquela outra parte? Depois dele ter contado, esse irmão acabou omitir uma certa parte. Ele disse, que outra parte? Eu disse, o senhor sonhou que jogou uma pedra no ar e eu atirei nela e um pouco caiu em meu olho. Ele disse, exatamente essa é a verdade, irmão Branham. E apanharam a última parte dela ontem mesmo. Então, aí está. Está vendo? Você está vendo? Por que não deixe, diga a verdade a respeito disso. Sempre quando você está a contar alguma coisa, diga a verdade a respeito disso. Mas veja, você sempre revela, conta o seu sonho, o que você sonhou, então você sabe que está certo. Agora, eis aqui a interpretação do sonho dela. Ela estava preocupada quanto ao Espírito Santo. Agora, de tal modo que a caixa que ela viu em cima da montanha era a pedra. Pedra caixa e pedra de confissão. Agora, como Jesus disse na Escritura, ele disse, Pedro disse, Jesus disse, quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Um disse, tu és Elias, e Moisés, e assim por diante. E ele disse, mas quem dizeis vós que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, algumas pessoas dizem, agora, a Igreja Católica Romana diz que o que era a pedra que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles disseram que foi sobre o Pedro. E o Pedro era aquela pedra. Porque Pedro quer dizer pequena pedra. Pedra, não é? E sobre esta pedrinha edificarei minha igreja. E sobre Pedro, eles, a sucessão apostólica, edificaram a igreja. Está a ver? Então a igreja protestante disse, isso é errado, que foi sobre ele próprio que ele edificou a igreja. Agora, não é para discordar, mas eu, no meu modo de ver, ambas estão erradas. Porque ele nunca edificou sobre Pedro, tampouco sobre si, mas foi sobre a revelação de Pedro, de que ele era, de quem ele era. Está vendo?
quem diz aos homens que eu, o filho do homem, sou? Tu és o filho do Deus vivo. E ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. A carne e o sangue não lhe revelaram isso. Um seminário, está vendo? Mas meu Pai que está no céu revelou a ti. Tu és Pedro, sobre esta pedra de confissão, sobre esta revelação edificarei minha igreja. Isso tem sido, cada era da igreja teve esta pedra de confissão. Até esta pedra de confissão de Laodiceia. E agora não se pode fazer uma igreja santa. Não existe coisa tal como igreja santa ou organização santa. O Espírito Santo pode estar pregado nela, mas aí dentro se encontra bons e perversos. Em qualquer igreja, independentemente como que o Espírito Santo está operando, como que a palavra de Deus está sendo pregada, ali se encontra bons e perversos, regenerados, indiferentes e tudo mais. Então uma organização não retém, não se pode dizer nós o temos, nem uma do resto delas o tem. Não, Senhor. O Espírito Santo é derramado em indivíduos. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre os indivíduos, não sobre a igreja, não é? Portanto, a pedra, esta igreja pentecostal do último dia, que recebeu o Espírito Santo, que receberam na primeira, no decorrer de todas as eras, receberam o Espírito Santo, mas não na medida que o tem agora. Está a ver? Nesta era que nós estamos a viver, a medida é maior comparando com as outras eras, porque é a restauração da primeira. Ao tomarmos o primeiro castiçal, alfa e ômega, como acenderam a primeira vela, subiu cada vez mais alto e ficou cada vez mais escuro e então voltou a outra vez. Está vendo? O primeiro e o último e assim por diante. Mas esta era da igreja, a mensagem está sendo derramada na igreja. Parece que já voltamos. Estávamos a falar precisamente a respeito daquela caixinha onde as águas estavam sendo derramadas, no sonho da irmã Shepati. E aqui ele diz, agora, nesta era da igreja, a mensagem está sendo derramada na igreja. Mas o corpo da igreja é ele mesmo. Ao todo, como este tabernáculo, diremos, é aí onde ela vai à igreja. Este tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo. Estamos a falar o edifício. Não é o tabernáculo do Espírito Santo. Não existe tal coisa. Indivíduos que entram nesta igreja são tabernáculos do Espírito Santo. Mas não o próprio tabernáculo, mas indivíduos que entram nesta igreja é que são tabernáculos do Espírito Santo. Eles são tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não a igreja no corpo de grupo. Portanto, ela acaba. Mas o que este homem que despejava água, o mensageiro à igreja. É aqui onde eu estava a tentar dizer que quando a irmã se aproximou para ver este homem trabalhoso, trabalhador, e ele descobriu que era o mensageiro da era. Está a ver? Mas o que este homem que despejava água, o mensageiro à igreja, despejando a mensagem dentro da igreja. Mas o que a água estava fazendo? Fervendo. Ela estava fazendo sair
todo o lixo que estava nisso, se todo aquele lixo que estava dentro da igreja ou da era, quando essas águas cristalinas estavam sendo derramadas. Por isso, esta mensagem são águas cristalinas que foram enviadas para lavar a igreja, antes de derramar o mel para que possa se apegar àquilo e não deixar escapar. Portanto, as águas de separação, como foi dito, elas é que nos lava de todo tipo de lixo. Se é lixo de prostituição, lixo de saias curtas, lixo de vestir calças enquanto que você é mulher, lixo de fumar cigarro, lixo de roubar, lixo de todo tipo de bandidagem, lixo disto, aquele lixo, a mensagem foi enviada precisamente como águas cristalinas para nos lavar. Antes de recebermos aquele mel. Meu Deus. Você já foi lavado? A pergunta é essa. Todo lixo já saiu? Todo cheiro esquisito já saiu para que possa se derramar este balde cheio de mel? E ele diz, é isso que o Espírito Santo faz. Faz subir em fervura. Agora, o mel representa amor fraternal. Graças a Deus. Só depois do Espírito Santo ter lavado e tirado todo o lixo, a mensagem ter tirado todo o lixo, finalmente se derrama o azeite ou o mel, que é o amor fraternal, bondade fraternal, ser bondoso para com os irmãos, não só com os irmãos, mas ser uma pessoa que tem um coração bondoso, um coração macio que pode ser mexido. Não um coração que se alegra quando vem alguém sofrendo, um coração que pode maltratar e não ter nenhum sentimento dos maltratos que está fazendo. Meu Deus, até ali acho que posso agradecer a Deus. Lutar para fazer o melhor, o bem para o seu irmão, seja lá para quem for. Um coração bondade, um coração cheio de bondade. E ele diz bondade fraternal. E ele diz que esta era. E se você não pode ser e não pode ter este amor, bondade fraternal, eu não sei se você é eleito desta era ou não. Porque aqueles que são eleitos desta era, sem falta, produzirá o fruto desta era, que é o amor fraternal, bondade fraternal. Que esta era, acabei de lhes falar, está vendo? Da bondade fraternal, a era em que agora vivemos. Agora talvez você diga, olha, eu não gosto mesmo do irmão Neville, ou não gosto mesmo do irmão Jones, não gosto do irmão Fulano, ou algo assim. Mas deixa que simplesmente alguma coisa aconteça com ele. Aconteça com ele. Irmão, o seu coração fica partido. Isso quase que mata você. Está vendo? Estamos a falar precisamente de um coração com amor fraternal. Fica quase que
quase que te mata. Só por ouvir que alguma coisa aconteceu com o irmão fulano, irmão, você sente-se um coração magoado. E ele diz, podemos obter amor fraternal e sentimento um pelo outro. Está vendo? Mas para manter-se num grupo de pessoas. Porque você se preocupa com esse... Por que você se preocupa com esse irmão? Porque você partiu pão com ele aqui no altar, como o farão esta noite. Você tem companheirismo com ele. Você o cumprimentou com um aperto de mão. Você adorou com ele. Ele é seu irmão. E talvez ele faça algo na carne que você discorda disso. Porque você só fica um tanto o que não deveria fazer, mas evite um pouco, mas no fundo do coração, se algo acontecer a esse irmão, quase que mataria você ou aquela irmã. Meu Deus, estamos a falar de um irmão, sim. E ele diz, eu sou velho, uma vez fui jovem, e agora estou velho. Tenho visto acontecer assim no decorrer da era. Ouço pessoas dizer, pois simplesmente eu não vou ter mais nada a ver com ele. E se alguma coisa acontecer com aquele homem, isso quase mata você. Ele pensa, Deus, deixei meu precioso irmão ir sem fazer amizade com ele. Você está vendo? Outra vez, está vendo? Veja, o amor fraternal parece que não gruda, mas gruda sim. Amém. Parece que não pega, não segura, mas segura sim. O mel, ele gruda. O mel, ele gruda. É verdade. Ele não escorrega como água. Agora, de tal modo que ela veio dali, moro abaixo até o sopé do moro. Agora, esta água gloriosa estava jorrando pelos moros em 5 córregos. Agora, e ele diz 5 é o número da graça. Jesus, depois ele diz feito, que é fé. Soletra também são 5 letras. Feito em inglês. Ele diz graça. Está vendo? 5 é o número de graça. Na caixa 5 córregos. Estava despejando daqui, de cima, descendo para aqui. E cada uma dessas eras tinha essa pedra de confissão. Os santos estão dormindo, esperando. Está vendo? Continuando até esta era. Mas breve, o Espírito Santo sendo derramado de Cristo, virá e selará a igreja. Lembre-se, ele está a falar em 1962. E ele já está a predizer o que ia acontecer quando o Espírito Santo viesse, ou a cabeça viesse. Virá e selará a igreja, então a igreja será arrebatada. Portanto, se é que a cabeça já veio, portanto, o que mais pode se esperar? Não há mais nada que pode se esperar fora do arrebatamento. Será uma unidade completa de Deus, uma noiva para Cristo, que será o cabeça de tudo. Estão me acompanhando agora? Agora, ele se perguntava agora, em seu sonho, ela se perguntava se este pequeno córrego chegaria a alcançar o sopé. Está vendo? Estava secando. Agora, sendo que ela mesma, agora, eis que eu quero que vocês entendam agora. Ela mesma estava se perguntando sobre ela própria. Ela tinha o Espírito Santo. Agora, eu evitei dizer isso há uns dias atrás, pensando que a igreja seria bastante espiritual para captar isso. E talvez seja melhor eu desligar esta fita agora mesmo.
mas porque não quero com isso sair por entre os irmãos. Mas você poderia falar em língua, poderia gritar, poderia dançar, poderia expulsar demônio, fazer o que quisesse, e ainda assim não ter o Espírito Santo. Está vendo? Aqueles discípulos não voltaram regozijando e clamando porque os demônios lhes eram sujeitos. E Jesus disse, bem, no meio deles estava Judas. Jesus não disse naquele dia quando ele veio que muitos virão a mim e dirão, Senhor, não expulsei demônio, eu em teu nome não fiz obras poderosas. E eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheci. Essas coisas não são indicações do Espírito Santo. Por seus frutos os reconhecereis. Agora você diz, irmão Branham, nós deveríamos falar em língua? Absolutamente que sim. Isso é dom, é dons de Deus. Mas esses dons de Deus, sem essas virtudes nele, tornam uma pedra de tropeço para o incrédulo. Amém. Sim, vamos dizer que alguém exercita esses dons. Exercita esses dons, curar os enfermos, falar em língua, pregar o evangelho. Depois, quando ele sai dali, o que ele vai fazer? Ele leva, digamos, vai prostituir, vai beber e essas coisas todas. Acaba sendo uma pedra de tropeço. Mas aqui ele está a tentar trazer a igreja precisamente onde ela deve estar. Quando essas virtudes estiverem em você, e dali você exercita cada dom de Deus, se torna uma grande bênção. Porque você estará exercitando o que faz parte da sua própria vida. Mas se você exercita esses dons e depois vive outra vida, é uma grande pedra de tropeço para o incrédulo. Isso não é aceito por Deus. Isso tem de ser primeiro. Isso tem de ser primeiro. A estatura do varão completo ou perfeito deve ser a coisa primeira antes de você exercitar nada. E quando você tiver fé, virtude, sabedoria, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, então o Espírito Santo desce e sela você como uma unidade. Do mesmo modo que ele sela a zera da igreja como uma unidade. De modo que faz a sua noiva, é o modo que ele faz seu indivíduo. Feito do mesmo material, como Eva foi feita de Adão, uma costela do lado, aqui estão as coisas que você tem de ter primeiro. Você não pode personificá-las, você não pode imitá-las. Elas têm que ser mandadas por Deus e nascidas de Deus. Imitação só causa confusão. Meu Deus, é como eu disse, poderia imaginar ver uma ave que come carne podre, sentada ali com pena de rolinha, ficada em suas asas e dizer, veja só uma rolinha. Ele não é uma rolinha, é uma ave que come carne podre, abutre. É abutre. Poderia você imaginar um pássaro preto de pena de pavão em suas asas dizendo, está vendo? Isso é uma coisa que ele ficou ali. Mas tem de vir de dentro para fora. E isso produz cristianismo. Deus pelo poder do Espírito Santo. Sim. A nossa irmã ficou com os pés molhados quando chegou no sopé. Todos nós sabemos que a irmã Shepard é uma caridosa. Sua casa está aberta. Ela e o irmão
Não me importa se for vagabundo, mendigo, ou seja, o que for, eles dão de comer e fazem qualquer coisa que podem para ajudá-lo. Oh, Deus já aceitou isso, a parte do seu fundamento. E eis que, agora, compreendam esta lição, eis o que há de errado com, e eu não deveria pôr em funcionamento para isso, eis o que há de errado com o tabernáculo Branham. Acho que estamos juntos, amados irmãos. Vamos ver o que é de errado com o tabernáculo Branham, porque talvez podemos ver o que está também errado conosco. Eis o que há de errado com o tabernáculo Branham. Você está vendo? Tem dois tipos diferentes de fé. Tem dois tipos diferentes de virtude. Como eu afirmei outro dia, dois tipos diferentes de sabedoria, dois tipos diferentes de temperança. Um acha que é proibição. Não é esse o tipo de temperança que Deus está falando. É aquele temperamento ímpio, incontrolável que você tem e coisa desse lado. Voltam à polêmica. E ele disse paciência e assim por diante. Tem um escárnio disso. Um fingimento de ser uma fé dada por natureza. Até uma fé dada por natureza. Uma virtude dada por natureza. Tem uma temperança dada por natureza. E todas essas coisas são dadas por natureza. E a maior parte da nossa fé é fé mental. Por ouvir a palavra. Traz-nos o conhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de cima, irmão, se chegar a alcançar isto, ter uma fé pura, espiritual, então o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, ela só reconhece a palavra. Sim, talvez ter que comentar um pouco aqui. Onde o profeta tenta nos mostrando o que há errado com o tabernáculo. E ele diz, acha que é proibição. É ali onde a maioria das pessoas cai. Porque essas virtudes, como acabamos de ver aqui, existem duas faces dessas virtudes. Como a maioria dessas coisas também existe duas faces disto. Temos, a maioria dessas coisas são assim, duas faces. Tem galinha do mato, galinha de casa, essas coisas todas. Temos um boi doméstico, temos um búfalo selvagem, essas coisas todas. Quando a gente chegamos precisamente a essas virtudes, porque é uma dessas coisas que eu às vezes costumo parar para se colocar na balança. Porque às vezes você pode ser induzido que a bondade que você tem é a bondade que vem do Espírito Santo e não saber que é a bondade natural. E alguém pode ser bem enganado nessa parte que estamos a falar. E essa parte também de proibição, aquilo de que as pessoas levam a mensagem como algo que simplesmente vem para exigir. Proibir e não pôr saias curtas, proibir para não pôr mecha, proibir para não namorar, proibição. E as pessoas já acabam de tomar essas coisas como simplesmente proibição. Mas não é algo que está dentro do seu coração. O que se espera, amados, o que se espera é de que a coisa esteja dentro de você. Vamos tomar talvez um exemplo, digamos, de uma garota que está com os pais querendo dar mensagem.
e ela está naquele ambiente, não veste desta maneira, não se conduz daquela maneira, é simplesmente proibição para ela. É proibida fazer isso, é proibida fazer aquilo, mas a coisa não está dentro dela. Leva esta mesma menina que talvez cresceu neste ambiente e ela fazia aquelas coisas todas, parecia cristão, porque estava sendo proibido para poder praticar o que o cristão deve ser. Mas a coisa não está dentro dela. Leva, talvez, vamos dizer que acabou ganhando bolsa, sim, e vai talvez para o Brasil ir estudar. Aquelas coisas que ela não fazia porque estava a ser proibida em casa. Quando ela chegar lá, vai começar a fazer. Porque aquele cristianismo que aquela garota vivia juntos aos pais, não era cristianismo que saía dentro dela. Era simplesmente ser proibida para não fazer certas coisas. Portanto, não é esse tipo de cristianismo que se requer. Se requer um cristianismo em que nem se você ficar 10 anos no Brasil, onde talvez não há mensagem, você vai viver a mensagem porque você é parte da mensagem, parte integral da mensagem. A mensagem está dentro de você. Não é por causa de ser proibida. Meu Deus, é quando as penas estão a sair por dentro, não algo que está, digamos, colada com colatudo, como estávamos a dizer ontem. E ele diz: a maior parte da fé é fé mental, pelo ouvir a palavra. Ok, deixa eu saltar. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, ela só reconhece a palavra, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo ainda é Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental se torna uma revelação. Está a ver? Não estamos a dizer que essa fé mental ou fé natural não deve existir. Mas esta fé natural tem que entrar em contato com algo maior para que esta mesma fé mental se transforme em uma revelação espiritual. Meu Deus, sobre este fundamento edificarei minha igreja. Veja, não sobre um conceito mental de se unir à igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Quando os córregos de graça estão derramando-se nesta fé mental que você tem, então sobre isso, uma revelação espiritual. E eu edificarei minha casa e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está vendo? Isso mostra que seria contra ela, mas nunca prevalecerão. Oh, que coisa gloriosa! Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Está vendo? Ele diz aqui, vai prevalecer, mas é aquele exemplo que o Senhor Jesus deu, de duas casas, uma edificada sobre a rocha e uma edificada sobre areia movediça. Soprou, choveu, soprou, e aquela casa que havia sido edificada sobre areias movediças, aquela casa acabou cair e a sua queda foi horrível. Mas aquela casa que havia sido construída sobre a rocha da revelação, com aquela pedra de fé intacta, nada pôde fazer com que aquela casa caísse. Há muitas casas que talvez se
a gente pudéssemos parar e pensar a respeito de casas. Nós estamos a falar de casas, edifícios, estamos a falar de casas, indivíduo. Essas casas que Jesus estava a falar de pessoa edificada na rocha, na revelação, naquela rocha. E quando as tentações, quando você está sendo tentado, esta chuva que Jesus estava a dizer, é o soprar que Jesus estava a referir. Vai ser tentado, levanta a situação no seu lar, levanta a situação no serviço, levanta a situação na escola, levanta a situação na vizinhança, no meio dos familiares. Talvez a criança está doente, os familiares estão dizendo o que dizem. Ah, faz isto, ah, faz aquilo, ou leva para o Beltrano, para aquela veia, para isto, para aquilo. Tudo isso faz parte de ventanias que estão a soprar contra você, que é a casa de Deus. Se você não tem aquelas virtudes, aquelas aí que nós acabamos de ver, é quando você vai desabar. E podemos olhar e ver muita gente que desabaram aqui, principalmente aqui na cidade de Tete. Ou podemos ver muitas casas que desabaram. É ruína. Casa sem teto. Foi embora. Não estava bem seguro. Agora, veja a fé. Estes 5 côridos. Eu estava com um giz aqui, mas calculo de que ele não chegou a trazer. Mas os 5 côridos que se vem descendo por aqui, misturando isso, foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso, foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna, foi o batismo do Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira na Idade Média, foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita que saiu de todo o sistema organizacionais, no decorrer das eras assim. E tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair, a eleita. E tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela era, naquela era, naquela era, naquela era, naquela, até chegar ao topo, o Espírito Santo. E agora, como nós, indivíduos, essas virtudes, coisas, são sabedoria, temperança, são acrescentadas à nossa fé. Então, quando a pedra de coroa vem, o Espírito Santo cimenta isto. E aí está o batismo do Espírito Santo. É por isso que está tão baixo hoje. Deixa-me ver aqui. Tenho uns textos anotados aqui. Vejamos. E eu tinha um desenho feito aqui para o sonho dela. Está vendo? Vocês não conseguem vê-lo daí. Agora, vindo do Espírito Santo, o que vem daquela caixa, montanha baixa, então ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual. Isso aqui na parte de baixo. Sim, quando desce de lá, glórias a Deus. E você, digamos, tinha isto aqui como um dom natural de ter fé. Porque há muita coisa, há muita gente que tem fé. Há pessoas que prosperam nos seus negócios por causa da fé natural. Há pessoas que prosperam nos seus estudos por causa da fé natural. Prospera ali, prospera acolá. Até pode se tornar um jogador de renome por causa da fé natural. Mas não é essa fé, para ser uma fé sobrenatural, tem que haver a descida deste córrego que descia do topo lá, tem que descer e transformar aquela fé natural em fé sobrenatural ou fé espiritual. Isso aqui na parte de baixo.
Então, essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga. A fé, quando ela entra em contato com aquelas águas que desciam de lá embaixo, através daqueles 5 córregos, e é sementado pelo Espírito Santo, você somente reconhece a palavra de Deus. Não reconhece mais o nem credo nem o quê. Não importa o que qualquer outra pessoa diga. Não adianta nada. Essa reconhece sua palavra. Se alguém disser, os dias dos milagres passaram, essa fé só reconhece a palavra. Meu Deus, que fé maravilhosa. Acho que todo mundo, todos nós gostaríamos de ter essa fé. Alguém diz, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Essa fé só reconhece a palavra. E essa fé só vai descansar onde a palavra de Deus prometeu. A promessa vos diz respeito. Essa é a verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo, está vendo? Ela só reconhece a palavra. Não qualquer palavra, mas a palavra de Deus. Então, isso foi número um chegando a você. Sua fé mental aqui mesmo. Veio o Espírito Santo descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então, a fé espiritual só reconhece a palavra. Graças a Deus. Meu Deus. Talvez ter que terminar. Já são 1h e quantos minutos? Agora, número 2, 3. Então você terá espiritual. Você terá o Espírito Santo e selará todas essas coisas dentro de você quando esse Espírito Santo cobre isto. Da mesma fé, da sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo. Então se torna um. E ele diz amém. E ele diz, tira esta coisa da minha frente. Ok. Torna-se um. Veja, você e Cristo vivem juntos. Naquele dia conhecereis que eu sou. Eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Está vendo? Então, essa é uma unidade selada do Espírito de Deus, do Senhor Deus. Agora, e então são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicados de Deus. Ok. Talvez teremos que terminar isto aqui, não terminar, mas continuar talvez no domingo. Inclinemos as nossas cabeças e fechemos nossos olhos. Eu tenho a certeza de que está a nos acompanhar. De uma ou de outra maneira, você é verdade que pode ser um eleito predestinado para essas coisas. E talvez de uma ou de outra maneira você acabou vindo no mundo com essas coisas dadas naturalmente. Mas a verdade é de que essas coisas precisam de que sejam transformadas do natural para o espiritual. E quando isso é transformado para o natural e o espiritual, acaba se tornando parte da sua vida. A gente podemos ver que Pedro era homem de fé. Andou em cima das águas, como eu estava tentando mostrar, andou em cima das águas, enquanto que ele não tinha ainda sido cheio do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo desceu,
é quando ele acabou adquirindo a fé sobrenatural. Não devemos nos contentar porque ali e acolá essas coisas se manifestam em nós. Pode ser algo dado de uma maneira natural. Precisamos que essas coisas naturais que Deus nos deu possam ser seladas pelo Espírito Santo para que se tornem virtudes espirituais, que nunca vai desfalecer, nunca vai falhar. Em tempo de tentação, aquilo aí estará pronto para te defender, sobressairá para te dar vitória. Não gostaria de dizer, ó Deus, me ajude. Se tenho achado graça para eu ter essas coisas de uma maneira natural, permita, Pai, que o Espírito possa entrar nisso e transformar cada uma dessas virtudes que talvez estejam naturalmente em mim, que o Espírito de Deus possa transformar cada virtude para ser uma virtude espiritual. Não é isso que você deseja esta noite? Levantaria a sua mão para aquele que conhece tudo e todos. Não é tempo de vivermos um cristianismo como que ser proibido por não ter oportunidade de fazer isto e aquilo. Mas a coisa deve sair precisamente dentro de nós, fazer parte integral das nossas vidas. Ó Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, Senhor, Tu és o único que é capaz de mudar a natureza de um homem. Senhor, como as Escrituras dizem, que um leopardo não tem como engolir e lambendo as suas manchas até desaparecer. Na medida em que o leopardo vai lambendo aquelas manchas, vão se clareando cada vez mais. Senhor, nós como pessoa realmente não temos como mudar a nossa natureza humana, mas Tu, que é o dono da natureza, viemos, Senhor, estávamos sentados em todo lado acompanhando este culto. Queremos neste instante pedir em nome do Senhor Jesus que venha, ó Pai, derrame o Teu Espírito Santo sobre as nossas virtudes naturais, para que possam se transformar em virtudes sobrenaturais. É isso que nós almejamos. Para chegarmos, ó Pai, àquele momento em que se tornamos casas edificadas sobre a rocha das eras. Pode soprar, pode chover, venham que vier, queremos manter-se intacto. Os céus e a terra, pode acontecer o que aconteça. Queremos aquela fé que simplesmente olha na palavra e descansa na palavra. Ó Senhor, ajuda a nossa fé mental. Eu tenho a certeza que cada uma das pessoas que está assentada agora a acompanhar o culto, de uma ou de outra maneira tem alguma fé. E se essa fé é mental, Senhor, deixa nela. Transforma, ó Pai, para ser uma fé sobrenatural. A fé que descansa simplesmente na palavra de Deus, venha o que vier. Ajuda-nos nesta era final. Nós entendemos que a era já está completa, já está perfeita. Falta a nós, ó Pai. Por isso nos ajude cada irmão, independentemente, Senhor, onde ele se encontra. Permita que de uma ou de outra maneira o Espírito Santo trate com ele. Da mesmíssima maneira que aquelas águas, quando cristalinas, quando desciam do topo da montanha, chegaram onde molharam os pés da irmã Shepard.
Que cada um de nós possa ser molhado com essas coisas, ó Pai. Que sejamos mudados e selados pelo Espírito Santo nesta mesma palavra, para querermos toda a palavra que sai da boca de Deus. Tire em nós cada fé mental, natural. Permita, Senhor, que possa interagir-se com algo sobrenatural para transformar em uma fé sobrenatural. Pai, tu disseste, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Essa é a sua palavra infalível, ela é verdade. Por isso quero acreditar que o Senhor está em cada grupinho que agora se encontra reunido ao redor para escutar esta palavra. Por isso lhes ajude, Senhor. Entre, Senhor, em tudo que eles são, para transformar essas virtudes naturais em virtudes espirituais. Concede isso, Pai, porque honra, glória, ações de graça, tu e tu sozinho é que será dado honra e glória. Obrigado, Senhor. Cure a cada um dos seus filhos em todo lado onde estiverem. Ajuda-lhes, ó Pai, dando-lhes o desejo do seu coração, pelejando as suas lutas. Senhor, te pedimos por essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso culto. Até domingo.